que é o problema do Brasil? Vamos chegar nessa história do Drex. É muito fácil enganar o brasileiro. O brasileiro é trouxa, ele é otário. A gente tá falando de moeda fiduciária. O que você acha aí do possível implementação? Eu já falo isso no canal, no Instagram, já tem um tempo, sobre o Drex. Você acha que vai virar isso para pessoa física? Vai continuar sendo só entre instituições financeiras? E se vier para pessoa física ser usado aí, quais os grandes riscos você vê isso pro cidadão aí? Então, eu tenho medo, eu falo que talvez o pior, a gente fala de muitos problemas que tem no Brasil. O Brasil tem muitos problemas, né? E a gente tem que começar a olhar pro Brasil direito. E me dá a impressão que é muito fácil enganar o brasileiro, sabe? Porque a gente tem uma economia, a gente tá entre as 10 economias do mundo, né? Era pro Brasil estar um pouco melhor. Então, quando eu olho, por exemplo, sei lá, o spread bancário, né? Pra quem não sabe o que é spread bancário, é o seguinte: é a diferença entre o que o banco te paga quando você deixa o dinheiro com ele, investido, isso, e quanto ele te cobra quando você pega dinheiro emprestado. Então, quando você bota o seu dinheiro no banco, o banco ele vai te pagar 15% de juros ao ano. Mas quando eu pego o dinheiro no cartão de crédito, o banco me cobra 360% ao ano. Sim. Como é que ele me paga 15 e me cobra 360? Exatamente. Aí você fala, pô, isso tá errado? Não sei. Quais são os piores spreads bancários do mundo? Os piores spreads bancários do mundo é Madagascar, Zimbábue e o Brasil. Será que tá certo? Fora a barreira de entrada que se tem no Brasil para você montar uma instituição financeira, né? Meu Deus do céu! Não deixa criar concorrência, porque se tivesse concorrência, se tivesse um livre mercado, com certeza mais concorrentes teriam umas taxas mais atrativas, né? Mas esse não é o pior problema para o spread bancário no Brasil. O pior problema é que quando alguém está te devendo, você não tem mecanismo para fazer a pessoa te pagar. Sim. Este é o problema. Então o Brasil, nisso, ele é errado em tudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa... Isso aconteceu com um amigo meu. Ele perdeu o emprego na pandemia e ele voltou para casa dos pais. Não que ele precisasse, mas falou, a situação tá ruim, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa dos meus pais e alugo meu apartamento. Foi isso que ele fez. O cara ficou 2 anos no apartamento sem pagar. Aí o cara, quer dizer, se ele voltou pra casa dos pais, é porque ele tava numa situação ruim. Sim. Precisava do dinheiro. Sim, com certeza. Aí ele aluga o apartamento, o cara não pagou nenhum mês e deixou uma dívida de IPTU, de água, de luz e de condomínio pra ele. Como é que ele vai pagar isso? É um absurdo. E eu não posso tirar esse cara de lá. Você tá entendendo? Então eu tenho que... Primeiro, o cara tá na minha propriedade, eu tenho que direito de falar assim, mandar uma carta lá, olha, amigo, você tem 24 horas pra sair daí. Sim. Se não sair daí, eu vou entrar armado e vou meter Pega bala. a mudança e sai. Você entendeu? E quero que se dane. Eu nem deveria fazer isso. A polícia tinha que ir lá e tirar o cara. A polícia não tá servindo o cidadão de bem ou não? Ou tá servindo o bandido? Porque me dá a impressão de que o Estado aqui só serve o bandido. Então a gente vê, spread bancário, o Brasil tá entre os piores. Ciclo de polícia, que a gente não tem ciclo completo de polícia, a não ser que você pegue o cara em flagrante, não se prende ninguém nesse país. Exatamente. Porque investigação não existe. Quais são os países do mundo que não tem ciclo completo de polícia? Brasil e Guiné-Bissau. Então, meus parabéns pra esse país. E os que são presos em flagrante saem na audiência de custódia, 50% né? sai na audiência de custódia. Os 50% que dá o azar de ser preso, ele cumpre um sexto da pena e sai. Exatamente. Quer dizer, esses pais são uma piada. Ainda chega imbecil, idiota, que fala, não, porque aqui no Brasil a gente prende muito. Meu, só se o teu cérebro tá preso dentro da tua cabeça e não tem espaço Eu já pra vi você pensar. estatística oficial do governo, né? Então, se é a oficial, imagina o que é a real. Sim. Que diz que 95% dos homicídios no Brasil não são solucionados. Sim, não exatamente. tem alguém preso. Então o cara ele tem que assassinar 20 pessoas pra dar o azar de ser preso uma vez. Exatamente. Entendeu? Aí ele vai ser preso. Metade desses que forem presos, que é já que ninguém. Quer dizer, de cada 40 assassinatos, um vai ser preso. Porque de cada 20, 2 vão ser pegos, mas um vai estar na audiência de custódia. Exatamente. Né? Aí esse que for preso, depois de 40 pessoas assassinadas, ele cumpre o sexto da pena e sai. É ridículo. Então esse país é uma piada. Entendeu? Então, né, a gente tá tudo absurdamente errado. E qual que é o problema do Brasil? Vamos chegar nessa história do Drex. É muito fácil enganar o brasileiro. O brasileiro é trouxa, ele é otário. Eu postei agora, eu tive em Porto Ferreira, quinta-feira, fui dar uma palestra lá na FATEC, fui dar uma palestra lá, e aí eu postei, falei, caramba, pra eu ir pra voltar, Porto Ferreira não é tão longe, 250 quilômetros, Sim. R$150 de pedágio?
Isso não é possível. Ridículo. Não, isso é ridículo. Aí chega o idiota lá e me posta assim, não, mas eu pago isso com gosto porque a estrada é boa. Gente, é a Bandeirantes. A Bandeirantes... E você paga o IPVA com gosto também, Então, porque o IPVA era pra isso, né, Léo? O IPVA quando começou, que era a TRU, ninguém queria a TRU, que era a taxa rodoviária única. Ninguém queria. A desculpa da TRU era o seguinte, olha, se a gente colocar a TRU, o Brasil nunca vai precisar de pedágio. Aí colocamos a TRU, que era para ter uma arrecadação de dinheiro para ser utilizada na construção e conservação de estradas. Aí eles mudaram de TRU para IPVA, porque de taxa virou imposto, e quando é imposto você não tem mais a obrigação de destinação como a taxa. Então todo aquele dinheiro foi roubado, Sim. né? E aí a gente ainda paga paga o IPVA, o seguro obrigatório e paga o pedágio. E paga o pedágio. Aí você fala isso pro cara, pô, eu vou ali pra Piracicaba, eu fui pra Piracicaba agora também. Pra Piracicaba tinha um pedágio, que você ia, você pagava um pedágio na ida e não pagava na volta. Sim. E a Bandeirantes sempre foi uma ótima rodovia, sempre foi perfeita. Sim. Ela tá do mesmo jeito e agora são 3 pedágios pra ir, 3 pedágios pra voltar. Por que dava pra conservar com um pedágio, agora eu preciso de 6? Exatamente. Você não tá entendendo que você é um trouxa? Sendo e você tá sendo roubado? Sendo que o volume de carro com certeza aumentou, né? Absurdamente. Então, mesmo um pedágio, você teria uma muito mais dinheiro. muito maior. Né? Só que o brasileiro ele é um burro. Porque ele ouve essa narrativa. Não, mas eu tô pagando, mas olha como a estrada tá boa. Você tá sendo roubado, idiota. 2 vezes. Você não precisa de tudo isso. Ser cobrado deixa de ser burro. Então o problema aqui é você convencer a pessoa estuprada que ela tá sendo estuprada. O cara tá metendo um cacete de 30 centímetros do rabo dele. Não, mas eu acho que não. Veja bem, porque no conceito do estupro, eu acho que precisaria ter também. O cara tinha que botar uma arma na minha cabeça e dar um soco na minha cara. Então o brasileiro é burro. Sim. Então a primeira coisa é eu convencer as pessoas. O Drex, ele tem atrativos. Então, por exemplo, eu nunca vendi um carro meu particular. Nunca vendi. Eu sempre vou lá, deixo na concessionária, pego outro. Porque eu tenho uma preocupação. Aqui no Brasil só tem malandro, né? Conheço várias pessoas que tomaram golpe. Tem um conhecido meu que foi comprar um carro e tomou um golpe. Perdeu alguns milhares de reais, algumas dezenas. Comprando quanto vendendo, né? Principalmente anúncios de internet. Tem um site de anúncio aí que geralmente o pessoal toma golpe por ele. E às vezes você anuncia o carro, o cara vem ver, te assalta. Isso acontece muito. Então, pra não passar por isso, eu prefiro perder um pouco de dinheiro e deixo lá na concessionária. O Drex, por exemplo, ele vai ter um contrato inteligente. Sim. Então a gente faz um contrato e tal. O carro, a partir do momento que o seu dinheiro entrou na minha conta, o carro é seu e acabou. É um contrato inteligente. E as pessoas serão enganadas por isso. Porque o diabo, ele é muito bonito. Ele é atrativo, entendeu? Exatamente. O diabo, ele aparece com uma bela forma. Sempre vem como solução, né? Isso, exatamente. Só que, inclusive, teve, acho que foi não sei se foi um ministro. Não, mentira. Quem foi que falou isso aí? Eu não lembro agora exatamente quem foi que falou, mas foi um cara grande. Acho que foi o diretor do Itaú. Foi o diretor, o presidente do Itaú, não lembro quem foi, mas foi alguém do Itaú. Que falou, imagina se a gente já tivesse o Drex durante a pandemia, eu ia colocar um raio lá de 5 km, ninguém ia poder se afastar mais que 5 km para poder gastar dinheiro. Quer dizer, a gente vai criar um estado absurdamente opressor e totalitário mais do que já é esse país. Controle é total, né? Controle é total. E o que você falou, o brasileiro é fácil de ser enganado. Eu acho que até por vontade de ser enganado mesmo, porque o brasileiro não se preocupa em estudar, em entender nada. Eu vi, assim, grandes empresários, Léo, que eu tenho contato, que eu falava sobre o Drex, já estava ali nos testes finais, já estava começando a ser usado por instituições financeiras, e o pessoal ainda nem sabia do que se tratava. E assim, se você entrar lá no site do Banco Central, ver toda essa programação aí de destinação, vamos supor, o cara que recebe alguma bolsa do governo, por exemplo, Bolsa Gás, ele só poderia ser usado naquele CNPJ que vende gás, comprando gás, essa programação de raio de distância, validade do dinheiro, cobrança de multa automática, igual milhagem no cartão, cobrança de imposto ali direto na sua conta automática, multa de pensão alimentícia. O juiz estipulou uma coisa lá que pode nem estar certo, você nem vai poder recorrer, já tira do teu dinheiro ali e acabou. Ninguém mais teria sigilo bancário. Sim. E não teria mais controle sobre o seu próprio patrimônio. Não, eu falei sobre outra situação. Sobre a Inglaterra.
que tá prendendo seus cidadãos hoje por tá fazendo postagem na internet. Sim. E aí você vê, mas isso aí eu falo, a década de 80 foi uma década onde as distopias foram muito popularizadas, tanto na literatura como no cinema. Então você tem vários filmes de distopias da década de 80. Pô, os livros que eu lia e os filmes que eu assistia de distopia era um mundo melhor do que o que eu tô vendo hoje. Eu tô querendo viver nas distopias da década de 80. Não era tão ruim. Exatamente. As distopias que eu via não era tão ruim. O cenário ruim que eles projetavam não era tão ruim quanto o que tá acontecendo. Não, hoje tá muito pior. E a capacidade de compreensão das pessoas é absurdamente pequeno. Então elas não entendem o que tá acontecendo, como aquilo, né? Eu já contei essa história, mas uma coisa simples. Eu tô com um projeto que eu tô colocando lá em Guarulhos, com o pessoal do Núcleo MBL de Guarulhos, que a gente quer 15 minutos contratáveis no aplicativo de Zona Azul. Então você vai chegar, você vai comprar um pão. Ué, é justo você parar ali 10 minutos e ter que pagar a Zona Azul? Sim. Isso vai ter um impacto percentualmente muito grande no pão que o brasileiro precisa comer todo dia. Você vai gastar 50% a mais na compra do pão. Então, o que eu quero? Que você chegue ali, bote ali no aplicativo, pá, 15 minutos grátis. Você vai entrar, comprar um pão e sair. Perdão. Imagina. Isso é justo pro cidadão? E isso vai aumentar o propósito, vai melhorar o propósito da Zona Azul. Porque o propósito da Zona Azul é rotatividade. Sim. Então você tem aquelas ruas cheias de lojas. Eu vejo uma loja nova. Pô, o que é isso aí? Uma loja de brinde, alguma coisa de tênis, tal, coisa que eu posso até comprar rápido. Se eu tiver que pagar a Zona Azul, eu não vou parar só pra olhar. Sim. Agora, se eu tenho 15 minutos, deixa eu ver essa loja aí. Entro, olho, outro dia eu venho pra comprar. Né? Você não fica tão centralizado. Eu acho isso uma ótima ideia, porque, assim, eu vejo que muita coisa boa que se tinha de lojas de bairro vem se perdendo e se concentrando tudo nos grandes shopping centers, né? Perfeito. Porque você ali acaba tendo um monte de lojas, de comodidades junto ali, inclusive o estacionamento. Eu vejo que muitas vezes eu, particularmente, deixo de parar numa loja, que às vezes eu pararia exatamente por não ter vaga, não ter facilidade de parar, né? Uma loja de bebida, porque levar um vinho pra casa. Pô, você para ali, pega um vinho, sai, que são 15 minutos. Você não precisa pagar a Zona Azul por causa disso, porque o propósito da Zona Azul não tem que ser arrecadatório, apesar dos estados terem o propósito arrecadatório, porque são bandidos. O propósito é que a pessoa não fique, o cara que trabalha ali, não fique com o carro parado ali o dia inteiro. Sim. Então você tem a rotatividade para que as pessoas possam consumir e para que as empresas possam vender. Um comentário, eu falo, meu amigo, tem um lugar para eu parar na frente da padaria. A padaria alugou esse espaço para fazer estacionamento, que agora tem Zona Azul. Então eles precisam de um lugar para os clientes pararem. Sabe onde está o preço desse estacionamento? O cara fala, não, estacionamento é de graça. Não tem nada de graça, cretino. Sim. Na hora que você compra o pão, tá diluído o custo de estacionamento no pão que você comprou. Isso é óbvio. Agora, a partir do momento que eu tenho que explicar isso para as pessoas, então, gente, as pessoas não sabem nada. Mas nada, o mínimo de economia, de finanças, de como que o negócio funciona. Todo o custo que o proprietário de um negócio tem, todo o custo você que tá pagando. Sim. Qualquer custo que ele tiver. Ah, e o custo da lavagem do carro dele, você tá pagando. Se ele não tiver lucro, se não tiver sobrando dinheiro pra ele não tem negócio. Ele não vai funcionar. Entendeu? Então, assim, são coisas tão básicas que a gente tem que explicar no Brasil. Esses dias saiu no Twitter lá, me deu até desespero. Saiu uma lista lá de, sei lá, 50 países classificados em ordem de QI, do maior pro menor. A média de QI. Tenta adivinhar se o Brasil tava nessa lista. Não tava. Nem entre os 50. Não, e como é que a gente tá entre as 10 maiores economias do mundo e não tá entre os 50 países de maior média de QI? Sim. Então alguma coisa tá muito errada nesse país. Mas sim, tá tudo errado. Quando você pega todos os índices, aí o Brasil, ele tem o iPhone mais caro do mundo, o PlayStation mais caro do mundo, o Big Mac mais caro do mundo. O carro. Então tudo tá errado. E as pessoas, aí você fala, outro dia eu tava falando com um cara, inclusive, em tese, é do meu grupo político, pelo menos ele bota a bandeirinha lá. Aí o cara fala assim, não, porque você fala de acabar com o IPTU e IPVA, aí você fala de uma maneira mágica que a gente vai acabar com todos os impostos do Brasil. Falei, pô, eu tô falando de inúmeros impostos que tem no Brasil. Como eu não consigo tirar 2 impostos dessa gama absurda? E é o imposto mais moralmente errado que existe, que é o imposto de propriedade. Sim. Se eu tô pagando imposto de propriedade, eu não tenho propriedade, eu tenho a posse enquanto eu pago o imposto. Isso é moralmente errado. É um aluguel pro governo, né? Um aluguel pro governo do algo que é meu. Sim. Então isso tá errado.
Aí o cara fala, mas aí a gente não tem dinheiro. Eu falei, meu filho, sério que não tem dinheiro? Acabaram de roubar 90 bilhões do INSS. 90 bilhões! E você é um idiota que acha que o Brasil não tem dinheiro. Tem dinheiro sobrando. É dinheiro saindo pelo ralo o tempo todo. Saiu um vídeo agora mostrando que só em alguns anos o que o PT roubou do Brasil foi mais do que o dobro do que Portugal levou de ouro do Brasil em 300 anos de colônia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que possam gostar desse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o alerta de notificação para você receber os vídeos assim que eu postar aqui no YouTube. E se você já é inscrito e gosta dos vídeos aqui do canal, você pode se tornar um membro do canal, um membro assinante, e fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde eu disponibilizo vários manuais e arquivos em PDF e tem um contato mais direto, tiro dúvida dos membros assinantes aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, abraço a todos e estejam preparados.